Prepare-se para uma imersão profunda no intrigante universo dos processos industriais. Nesse Deep Dive, vamos desvendar os segredos por trás dos laços de feedback. Isso mesmo? Esses mecanismos poderosos que você sabia garantem a estabilidade e a eficiência de tantos sistemas. Ah, com certeza. Sistemas que nos cercam, aliás. Pense num carro autônomo, navegando pelas ruas, ou um reator químico, produzindo compostos essenciais, até mesmo o nosso corpo, regulando a temperatura. Fascinante. Por trás de todos esses exemplos, os laços de feedback estão em ação, constantemente, monitorando, ajustando e mantendo tudo em equilíbrio. E para nos guiar nessa jornada, temos uma expert em sistemas de controle, Olá. que vai nos ajudar a decifrar os mistérios do capítulo 7, do Marlin de Processos BDF, Exatamente. um material que mergulha fundo no funcionamento dos laços de feedback em processos industriais. É um material bem completo. Aliás, é fascinante como um conceito aparentemente simples. Pode ser a base para sistemas tão complexos. É. E diversos. E para a gente começar, vamos entender os atores principais. O que compõe um laço de feedback? Imagine um sistema de controle como um jogo de equipe. Entendi? Temos o capitão, que define o objetivo, o ponto de ajuste. Certo. No caso de um termostato, por exemplo, seria a temperatura desejada para a sala. Então o ponto de ajuste é o alvo a ser alcançado. Quem mais está no time? Temos o olheiro, o sensor, que observa a situação real, como um termômetro, medindo a temperatura da sala. Ah, tá. E o estrategista, o controlador, que compara essa situação real com o objetivo definido pelo ponto de ajuste. É ele que decide a melhor jogada para alcançar o resultado. E quem executa a jogada? Quem coloca o plano em ação? O executor, o elemento final de controle. No caso do termostato, o sistema de aquecimento ou resfriamento, que liga ou desliga para ajustar a temperatura, conforme as instruções do controlador. Uau! Parece que temos um time completo. Mas essa interação entre os componentes, essa troca de informações e ações, sempre tão simples. Nem sempre. É aí que a dinâmica do processo entra em cena, adicionando complexidade. Pequenos atrasos ou variações no tempo de resposta de cada componente podem impactar o desempenho geral do sistema. Entendi. Então, o tempo de resposta de cada componente do laço é crucial para o bom funcionamento. Você poderia nos dar um exemplo, para visualizarmos melhor como essa dinâmica impacta o controle. Claro. O Marlin, no capítulo 7, traz um exemplo interessante. Um reator químico. Imagine um processo onde precisamos controlar a temperatura dentro desse reator. Um reator químico parece bem mais complexo que um termostato. Exatamente. Nesse caso, o elemento final de controle seria uma válvula que regula a entrada dos reagentes. O sensor monitora a temperatura dentro do reator. E o controlador decide se a válvula abre ou fecha, para manter a temperatura no ponto. Nossa. A velocidade da reação química, a transferência de calor, a dinâmica da válvula, tudo isso influencia o resultado final. Parece que nesse caso a dinâmica do processo é bem mais complexa. E o Marlin, ele destaca algo surpreendente sobre essa dinâmica. Sim, uma descoberta interessante é que, em processos rápidos, a dinâmica da instrumentação, ou seja, a velocidade de resposta do sensor e da válvula, pode ser mais importante que a dinâmica do próprio processo. Sério. Quer dizer que a precisão e a rapidez dos instrumentos podem ser mais importantes que o próprio processo que estamos tentando controlar. Exatamente. Isso desafia a intuição de muitos que focam só na dinâmica do processo principal. É como se numa corrida de carros, a qualidade dos pneus e a eficiência dos freios fossem mais decisivas que a potência do motor. Uma ótima analogia. Isso nos leva a uma questão importante. Como saber se nosso time está jogando bem? Como avaliar a performance de um sistema de controle? Ótima pergunta. Como saber se o sistema está funcionando de forma eficiente? Quais critérios são usados para determinar a eficácia do controle? Existem diversas medidas de desempenho que nos ajudam a avaliar essa performance. Podemos analisar o offset, que é a diferença entre o ponto de ajuste, e o valor real após a estabilização do sistema. Ou seja, quão longe o sistema ficou do objetivo. Entendi. É como mirar em um alvo e a flecha cair um pouco ao lado. O offset seria essa distância entre o centro do alvo e o ponto onde a flecha atingiu. Exatamente. E temos o tempo de subida, que mede a rapidez com que a variável controlada alcança um novo ponto de ajuste após uma mudança. Seria como o tempo que um corredor leva para atingir a velocidade máxima após a largada. Perfeito. E ainda temos o desvio máximo, que mostra o quão fora de controle o sistema ficou durante uma perturbação. Imagine um barco navegando em mar agitado. O desvio máximo seria a maior distância que o barco se afastou do curso durante a tempestade. Então, o desvio máximo nos dá uma ideia da resistência do sistema a perturbações. Exatamente. E por último temos o overshoot, que indica o quanto a variável controlada ultrapassa o ponto de ajuste antes de se estabilizar. Seria como um carro que, ao frear, passa um pouco do ponto de parada antes de parar completamente. Interessante.
Parece que temos um conjunto de ferramentas para avaliar o desempenho do sistema de controle, de forma completa. Mas até agora, focamos nos sistemas automatizados. E quando o controle é manual, como funciona? Num controle manual, o operador assume o papel do controlador, observando as variáveis do processo e ajustando as entradas manualmente. Imagine um motorista controlando a velocidade do carro. Ele observa o velocímetro e ajusta o acelerador para manter a velocidade. Então, o controle manual depende da habilidade e da atenção do operador. Mas em quais situações ele é mais adequado? E quais as vantagens e desvantagens? O controle manual é usado geralmente em processos mais simples, onde a intervenção humana não precisa ser constante. As vantagens: a flexibilidade e a capacidade de lidar com o imprevisto. As desvantagens: a subjetividade, a fadiga do operador e a possibilidade de erros. Faz sentido. Já o controle automatizado seria mais preciso e consistente. Ideal para processos complexos, que exigem monitoramento constante, certo? Exatamente. Ele elimina a variabilidade e a fadiga humana. Mas a implementação pode ser mais complexa e cara. Entendi. Então a escolha entre o controle manual e o automatizado depende das características do processo, dos recursos e dos objetivos. Mas além do controle manual, o Marlin apresenta outras abordagens. Sim, o capítulo 7 descreve 5 abordagens: sem controle, operação manual, controle liga-desliga, controle automatizado contínuo, que é o foco do nosso deep dive, e controles de emergência, que são sistemas de segurança para evitar catástrofes. Parece que temos um menu completo de opções. Exatamente. Cada abordagem tem suas características, vantagens e desvantagens. A escolha ideal depende do processo específico e dos seus requisitos. Mas me diga, essas diferentes abordagens de controle são usadas de forma isolada ou combinadas? Numa planta industrial, é comum encontrarmos todas elas trabalhando juntas. Os operadores monitoram o processo, intervindo quando necessário. Os sistemas de controle automatizado contínuo regulam as variáveis mais importantes. E os controles de emergência garantem a segurança. É como uma orquestra, onde cada instrumento tem seu papel. Perfeita analogia. E falando em orquestra, você se lembra do exemplo do reator químico? Gostaria de destacar um ponto sobre os laços de feedback. Claro, o que você gostaria de destacar? É importante entender que os laços de feedback não eliminam a variabilidade do processo, mas a transferem da variável controlada para a variável manipulada. Ao ajustar a variável manipulada para manter a controlada no ponto, estamos concentrando a variabilidade na variável que estamos manipulando. Poderia explicar isso de forma mais simples. Com um exemplo. Imagine que estamos controlando a temperatura de um forno, ajustando o fluxo de combustível. Ao fazer isso, estamos transferindo a variabilidade da temperatura para o fluxo de combustível. A temperatura do forno se manterá mais estável, mas o fluxo terá que variar para garantir essa estabilidade. Entendi. É como se estivéssemos trocando a variabilidade de uma variável para outra, concentrando na variável que podemos manipular. Exatamente. E essa compreensão é fundamental para projetar e operar sistemas de controle eficientes. Interessante. Parece que a dinâmica dos laços de feedback é mais complexa do que imaginávamos. Sem dúvida. E essa complexidade exige que a gente compreenda o funcionamento dos laços, para projetar e operar sistemas de controle eficientes. Mas por hoje, vamos fazer uma pausa aqui. Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar um dos controladores mais utilizados na indústria, o controlador PD. Prepare-se para desvendar os segredos dessa poderosa ferramenta de controle. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo nos laços de feedback. Na primeira parte, exploramos os componentes básicos do laço e as diferentes abordagens de controle, desde o manual até os sistemas automatizados. E agora vamos desvendar os mistérios de um dos controladores mais populares da indústria, o controlador PD. O controlador PID. Confesso que essa sigla sempre me intrigou. O que significa PD? E qual o seu papel no controle de processos? PID é a abreviação para Proporcional Integral Derivativo, os 3 termos que compõem a ação de controle desse tipo de controlador. Imagine um maestro conduzindo uma orquestra. Ele usa diferentes movimentos e intensidades para coordenar os músicos e criar melodia. Um controlador PID faz o mesmo, mas em vez de músicos, ele coordena as variáveis do processo. Interessante analogia. Então, um controlador PID é como um maestro que usa 3 ferramentas, o proporcional, o integral e o derivativo, para orquestrar as variáveis do processo e mantê-las em harmonia, mas como cada uma dessas ferramentas contribui para o controle. O termo proporcional atua de forma direta, imediata, respondendo à magnitude do erro. Ou seja, a diferença entre o valor desejado e o valor real da variável controlada. Quanto maior o erro, mais intensa a ação de controle. Imagine um carro que está se desviando da faixa. O termo proporcional seria como um movimento do volante, que corrige a direção, proporcionalmente ao desvio. Então, o termo proporcional corrige o erro de forma proporcional à sua magnitude. E o termo integral, qual a sua função nesse concerto? O termo integral atua como uma memória.
do controlador, acumulando erro ao longo do tempo. Ele entra em ação quando o termo proporcional sozinho não consegue eliminar o erro completamente, garantindo que o sistema atinja o ponto de ajuste. Com precisão. Voltando ao exemplo do carro. Imagine que, mesmo após corrigir a direção, o carro ainda mantém um leve desvio da faixa. O termo integral seria com um ajuste fino no volante, eliminando esse erro residual e mantendo o carro perfeitamente alinhado. Fascinante. O termo integral elimina o erro residual, aquele erro que o proporcional sozinho não consegue corrigir. E o termo derivativo, qual é o seu papel nesse trio? O termo derivativo é o idente do controlador, antecipando o comportamento futuro da variável e atuando de forma preventiva. Ele responde à taxa de variação do erro, ou seja, a velocidade com que o erro está mudando. Imagine que o carro se aproxima de uma curva. O termo derivativo seria como a ação do motorista de reduzir a velocidade antecipadamente, evitando uma saída da pista. Então, o termo derivativo prevê as mudanças e atua para evitar grandes oscilações. É como um sistema de amortecimento para o controle do processo. Mas me diga, a combinação desses três termos, proporcional, integral e derivativo, é sempre necessária. Ou existem casos onde só um ou dois termos são suficientes. Nem sempre precisamos dos três termos. Em alguns casos, um controlador PI, que usa só o proporcional e o integral, já garante um bom controle. Em outros casos, o termo derivativo pode ser prejudicial, amplificando o ruído do processo. A escolha da estrutura do controlador, PI, PD ou PD, depende das características do processo e dos objetivos de controle. É como escolher as ferramentas certas para cada tarefa. Entendi. Cada processo demanda uma receita específica para o controlador. Mas voltando à analogia do maestro, comercializar a intensidade de cada movimento, a dose de cada termo. Para obter a melodia perfeita. Essa é a arte da sintonia de controladores. Um processo crucial para garantir que o PD funcione de forma eficiente e precisa ajustar os parâmetros do controlador. Encontrar a proporção ideal entre os termos proporcional, integral e derivativo. É como afinar um instrumento musical, para que ele produza o som desejado. Sintonia de controladores parece um processo complexo e delicado, como essa afinação é feita na prática. Existem diversas técnicas de sintonia, desde métodos manuais a algoritmos sofisticados. O método de Ziegler-Nichols, por exemplo, é uma técnica clássica que usa a resposta do processo a um estímulo específico para determinar os parâmetros do controlador. Então é como desafiar o processo, para entender como ele reage, e a partir dessa resposta, ajustar o controlador. Mas me diga, a sintonia é um processo único, feito só no início da operação, ou ela precisa ser avisada, ajustada ao longo do tempo? A sintonia de controladores é um processo iterativo e contínuo. As características do processo podem mudar ao longo do tempo devido a diversos fatores, como desgaste de equipamentos, variações na matéria-prima ou mudanças nas condições ambientais. É como um carro que precisa de manutenções e ajustes periódicos para manter o desempenho ideal. Então, o controlador PD, mesmo sendo uma ferramenta poderosa, precisa ser recalibrado periodicamente para se adaptar às mudanças do processo. Mas me diga, quais são os principais desafios enfrentados na sintonia? O que pode dificultar essa afinação precisa? Um dos grandes desafios é lidar com a variabilidade inerente aos processos. As características raramente são constantes, exigindo que a sintonia seja adaptada ao longo do tempo. Outro desafio é a presença de ruído nas medidas das variáveis. O ruído pode confundir o controlador, levando a ajustes imprecisos nos parâmetros. Entendi. A variabilidade do processo e o ruído nas medidas são como obstáculos que dificultam a sintonia precisa do controlador. Mas me diga, qual a importância da sintonia adequada para o desempenho do processo como um todo? A sintonia adequada do controlador PD é crucial para garantir um controle preciso E estável, otimizando o desempenho do processo e a qualidade do produto final. Uma sintonia inadequada pode levar a oscilações, tempos de resposta lentos e até instabilidade do sistema. É como um maestro que, se não conduzir a orquestra com precisão, pode criar uma melodia desafinada. Caótica. Uma sintonia inadequada pode comprometer todo o processo. Mas por hoje vamos fazer uma pausa. Na próxima parte do nosso Deep Dive, exploraremos as diferentes técnicas de sintonia, desde os métodos clássicos até as técnicas modernas, que usam inteligência artificial. Preparem-se para desvendar os segredos da afinação fina e descobrir como domar os controladores PD para obter o máximo desempenho. Bem-vindos de volta ao nosso Deep Dive nos laços de feedback. Nas partes anteriores, exploramos os componentes básicos, as diferentes abordagens de controle, e desvendamos os mistérios do controlador PID, Isso aí. o maestro da nossa orquestra. Exatamente. E agora, na reta final, vamos mergulhar nas técnicas de sintonia, desde as clássicas até as mais modernas, e descobrir como encontrar a afinação perfeita para os nossos controladores. É hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Ou melhor, nos parâmetros do controlador. Vamos começar nossa jornada no tempo, explorando os métodos clássicos, que apesar da idade, continuam relevantes e eficazes, em muitos casos. Perfeito. E por onde começamos essa viagem? No tempo. Qual método clássico você destaca? Um dos mais populares é o método de Ziegler-Nichols,
desenvolvido na década de 40. Ele se baseia em encontrar o ponto crítico de oscilação no sistema, ajustando o ganho do controlador, até que o sistema entre num ciclo limite, estável. Uau! Levar o sistema ao limite da instabilidade. Parece um pouco arriscado. Mas como isso funciona na prática? Imagine que estamos ajustando o volume de um amplificador de som. Aumentamos o volume gradualmente, até que o som comece a distorcer, indicando que estamos próximos do limite da instabilidade. O método de Ziegler-Nichols faz o mesmo com o controlador. Busca esse ponto crítico de oscilação, para determinar os parâmetros ideais. Interessante. Encontrar o ponto de distorção do sistema, para ajustar o controlador. Mas e se o sistema for muito sensível ou perigoso para ser levado ao limite? Existe outra forma de afinar o controlador. Sim. Nesses casos, podemos usar outros métodos, clássicos, como o método da resposta integral, ou o método da resposta em frequência. O método da resposta integral analisa a resposta do sistema a uma mudança abrupta na entrada, como um degrau, enquanto o método da resposta em frequência usa sinais senoidais para caracterizar a dinâmica do processo. Entendi. Cada método tem sua própria abordagem para entender o comportamento do sistema e ajustar o controlador. Mas e as técnicas modernas de sintonia? O que elas trazem de novo? As técnicas modernas, impulsionadas pelo avanço da computação e da inteligência artificial, oferecem maior precisão, robustez e facilidade de aplicação. Algoritmos de otimização, redes neurais e lógica fuzzy são algumas das ferramentas usadas na sintonia inteligente de controladores. Parece que a inteligência artificial está revolucionando tudo, inclusive o controle de processos. Mas como essas técnicas se aplicam? A sintonia de controladores. Imagine um software que aprende com os dados do processo e ajusta os parâmetros do controlador automaticamente, buscando o melhor desempenho possível. É isso que os algoritmos de otimização e as redes neurais fazem. Eles usam o poder da computação para encontrar a afinação ideal, sem intervenção manual. É como ter um assistente virtual que ajusta o controlador para você. Mas com tantas opções, como escolher a melhor técnica de sintonia, existe uma receita mágica. A escolha da técnica ideal depende de vários fatores. A complexidade do processo, a disponibilidade de dados, os requisitos de desempenho e os recursos computacionais. Em muitos casos, a combinação de técnicas clássicas e modernas pode ser a solução ideal, aproveitando o melhor de cada abordagem. É como um chefe de cozinha, que combina diferentes técnicas culinárias para criar o prato perfeito. Mas me diga, qual o impacto da sintonia adequada do controlador para o desempenho do processo como um todo? Quais os benefícios de uma afinação precisa? Uma sintonia adequada garante um controle preciso e sábio, minimizando os erros, reduzindo as oscilações, otimizando o tempo de resposta e melhorando a qualidade do produto final. Além disso, uma boa sintonia contribui para a segurança da operação, Evitando situações perigosas e protegendo os equipamentos. Então, a sintonia adequada é como a batuta de um maestro, guiando a orquestra com precisão, para criar uma sinfonia perfeita. Chegamos ao fim da nossa jornada. Pelos laços de feedback, o que podemos destacar como principais aprendizados dessa expedição? Aprendemos que os laços de feedback são a base do controle de processos. Atuando para manter as variáveis nos valores desejados, exploramos os componentes básicos, as diferentes abordagens de controle e o funcionamento do controlador PD, o maestro da nossa orquestra. E, por fim, desvendamos as técnicas de sintonia, desde as clássicas até as mais modernas, que garantem a afinação precisa do controlador e o desempenho otimizado do processo. E assim, concluímos nosso mergulho profundo nos laços de feedback. Esperamos que tenha apreciado a jornada e que os conhecimentos os inspirem a explorar ainda mais esse mundo fascinante do controle de processos. Até a próxima aventura!